Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu falo para você que Dorival já é técnico do Corinthians, faltando apenas a assinatura de contrato e o anúncio do novo treinador do Corinthians, Dorival Júnior, chegando. E eu vou te contar todos os detalhes dessa contratação. Dorival aprovou o elenco corintiano, acha top o elenco, mas vai ganhar reforços. Vamos também falar dos valores da transação, quanto Dorival vai receber para treinar o Corinthians, e também o dia da estreia, claro, de Dorival Júnior. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos e criei esse canal para trazer todos os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista. Dorival Júnior é o técnico do Corinthians, é o novo técnico do Corinthians. Corinthians encaminhou a contratação do treinador na manhã desta quarta-feira. Dorival Júnior já está a caminho de São Paulo, né? Na gravação desse vídeo, talvez já tenha chegado, né, no Parque São Jorge, depois, né, visitaria o CT Joaquim Grava para conhecer as estruturas, né, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele até conhece, enfim, apesar de nunca ter comandado o timão, e ele chega aí com a esperança, né, de fazer um grande trabalho e resolver os problemas táticos do Corinthians. Dorival, que é um treinador vencedor, um treinador hoje considerado top do mercado, estava na seleção brasileira recentemente, né, foi demitido do cargo de técnico da seleção e recentemente, né, 2023, foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América com o Flamengo, e no ano seguinte, campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, né? Esses trabalhos renderam ao Dorival, à seleção brasileira, o cargo de técnico da seleção brasileira. A negociação, como eu disse ontem para vocês, né, a temperatura certa. O canal Café do Setorista tem a temperatura certa. Eu não quis cravar o Tite e falei que ele podia mudar de ideia, né? Podia dormir com uma decisão e acordar com outra. Aconteceu. E ontem no Blend, né, quem assistiu o Blend sabe que eu falei que o Dorival só não ia contratar, o Fabinho Soldado só não ia contratar o Dorival se ele fosse bem ruim mesmo de negociar. E não é, né? A gente sabe que o Fabinho tem feito um bom trabalho, a gente faz as críticas, elogios, mas tem feito um bom trabalho. Tava facinho, né, o Dorival querendo comandar o Corinthians, é a primeira passagem dele pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, o Dorival, né, que deve assinar contrato aí até o final do mandato do presidente Augusto Melo, mas a gente precisa aguardar essa informação ainda para confirmar, né? Existiu até uma discussão de um contrato de 2 anos e meio. Vamos aguardar como é que ficou essa questão, se vai ter o contrato até o final do mandato do Augusto, né, que é até o final do ano que vem, com gatilho para renovação. Enfim, Dorival Júnior, né, que terá o maior salário da sua carreira, tá? Ele vai ganhar no Corinthians mais, né, do que o Ramon Dias ganhava, né, um pouco mais do que o Ramon Dias ganhava, quase, um pouco não chega a ser pouco não, é uma diferença até considerável, e menos do que o Corinthians pagaria ao técnico Tite, né, que acabou desistindo aí do acordo com o Corinthians, né. Enfim, então isso pesou bastante, claro, né, o salário sempre pesa, não adianta te falar que não. É claro que um treinador, ainda mais o Dorival, eu conhecendo, né, a ética do Dorival, o caráter do Dorival, e principalmente sendo o Dorival, um treinador não vai aceitar, né, trabalhar no clube só por conta do salário, mas o salário conta, né, bastante. O Dorival nunca teve esse salário na seleção, no Flamengo, no São Paulo, enfim, o Corinthians, até isso, né, o Corinthians oferece no mercado, né, tem a maior torcida, tem o melhor estádio e muitas vezes tem o melhor salário. Então o Dorival, né, vai ter um salário aí abençoado, né, para treinar o Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Em relação ao elenco, o técnico Dorival Júnior, isso ajudou muito, né, o Corinthians a contratar o Dorival. O Dorival gosta, né, do elenco do Corinthians, acha o elenco do Corinthians top 3 hoje no futebol brasileiro, tá ali junto com Flamengo e Palmeiras, e também dividindo o posto ali com o Inter, né? Então existe aí, né? Existe aí hoje o técnico, né, Dorival Júnior, satisfeito, né, com o elenco do Corinthians, mas claro que vai querer reforço. É que o treinador nunca gosta de chegar num clube, né, confirmando que vai querer reforços, até porque para não chegar se queimando com o elenco, com os atletas, tá? Mas o Fabinho Soldado prometeu reforços, prometeu, inclusive,
colocou o Dorival, e já tinha né, feito isso, inclusive com o Tite também, né, colocado ali já exposto situações, né, de jogadores que o Corinthians já está negociando para o meio do ano. E o Dorival, e aí já não é uma informação, mas é uma informação, mas digo, não é um bastidor que eu apurei, até por conhecer o Dorival, ele gosta, né, de times que jogam com pontas abertos e rápidos. Então, ele vai certamente pedir, né, um jogador de beirada, né, no mercado da bola, porque o Dorival Júnior gosta, né, desse tipo de característica. Joga muito no 4-2-3-1, joga também no Losango, foi assim no Flamengo, mas o 4-2-3-1 é o esquema preferido dele. Faz linha de 4 também, 4-1-4-1, mas o 4-2-3-1 é um esquema que agrada bastante. E para que o Corinthians jogue nesse esquema, vai precisar fazer contratações, tá? Aliás, o Dorival acha o elenco do Corinthians melhor que o do São Paulo, que o do Santos, que o Grêmio, né? Equipes aí que recentemente tiveram interesse, né, no seu trabalho. Então, Dorival Júnior aprova o elenco, mas vai querer sim, né, contratações, e o Fabinho Soldado já prometeu essas contratações. Em relação à estreia, como ele chega nesta quarta-feira para conhecer o clube, deve assinar contrato, não sei se o Corinthians o anuncia ainda nesta quarta-feira ou vai deixar para quinta-feira, mas a informação que eu tenho é que ele deve estar na Neoquímica Arena para acompanhar o jogo das tribunas, pelo menos, tá? Eu não acredito muito no Dorival no banco de reserva, já deve ficar com o Orlando Ribeiro, né, essa função interino, né, que é do Sub-20, né? Aliás, se ele perdesse para o Atlético Mineiro no Sub-20, ele seria demitido. Olha a situação do Orlando, hein? Ele quase é demitido, né? Um dia antes de assumir a equipe principal do Corinthians de forma interina, né? O Corinthians venceu o Sport sob o comando do Orlando Ribeiro, e ele deve ficar no banco de reservas contra o Racing do Uruguai nesta quinta-feira às 19 horas, jogo, né, válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Dorival Júnior, não, por favor. O Dorival Júnior deve ficar nas tribunas acompanhando junto com o seu filho Lucas Silvestre. Lucas Silvestre é um auxiliar que também entende muito de bola, tá? O Lucas Silvestre é um baita auxiliar. Ele tem sim uma influência muito grande, né, no trabalho do Dorival. É claro que é o Dorival que toma todas as decisões, a palavra final é do Dorival, mas o Lucas Silvestre costuma ter muito respeito dos jogadores, ele costuma ganhar muito respeito dos jogadores, tem ali o conhecimento dele, isso, né, a liderança dele é com conhecimento, deve estar também na Neoquímica Arena, tá? E a estreia deve acontecer contra o Flamengo no próximo domingo, no Maracanã. Diferente do Tite, o Dorival não tem objeção nenhuma em estrear, né, pelo Corinthians contra o Flamengo. Aliás, o Flamengo é um freguesinho, né, do Dorival Júnior, Dorival que ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo. E tem outra coisa também, né? O Dorival tem essa rivalidade com o Flamengo, né? Ele vai querer estrear com vitória, né, diante do time rubro-negro, porque o Dorival ganhou, né, a Copa do Brasil e a Libertadores, e em seguida foi demitido. Tinha gente que não queria que fizesse isso com o Ramon Dias, fazendo um trabalho ruim, ganhou o Paulista, e não pode fazer isso. Pô, o Dorival ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil, que é muito mais importante, e foi demitido. Enfim, de forma injusta, claro, mas foi. Enfim, então o Dorival Júnior deve fazer a sua estreia aí contra o Flamengo. Vamos ver, né? A não ser que ele chegue com muita vontade mesmo e fale, ó, já quero estar em campo aí contra o Racing, vamos para cima, até porque o Racing é um adversário mais fácil, né, para você fazer uma estreia, né? Se o Dorival for supersticioso, pode até pedir para adiantar essa estreia dele aí, porque é mais fácil começar com uma vitória contra o Racing do que contra o Flamengo, não que não seja possível uma vitória, né? Mas, enfim, vamos aguardar. Bom, pessoal, o acerto existe. Dorival Júnior, se tudo der certo, né? A gente sempre tem que esperar. Será o técnico do Corinthians, Fabinho Soldado ainda em Florianópolis. Aliás, quando você está vendo esse vídeo, talvez eles já estejam até voltando, retornando, talvez já em São Paulo. Porque nesta quarta-feira foram definidos os últimos detalhes aí, né, da negociação envolvendo Corinthians e Dorival Júnior, com a presença do seu advogado, com os advogados juntos, inclusive, né, empresários e tudo mais, minutas para lá, para cá, com todos os detalhes de metas estabelecidas, multa rescisória até o fim do mandato de Augusto Melo, ou seja, fim de 2026, questão com a CBF,
esse foi um bastidor importante. Por exemplo, não impede, obviamente, o Dorival de fechar com o Corinthians o vínculo que ele ainda tem com a CBF, até em termos de rescisão, né, em termos de valores que ele tem a receber. Ele não vai perder esses valores. O que ele negociou com a CBF é a parte. O que o Dorival quer, o que ele pediu nessa quarta-feira foi que o processo de confirmação, né, de assinatura da rescisão e confirmação dela no BID fosse acelerado, todo esse processo, para que, enfim, ele pudesse seguir a sua vida e trabalhar no Corinthians. Era uma coisa que estava morosa, né? Ele não estava trabalhando, então ninguém estava muito preocupado, ele tem valores a receber, e a coisa foi meio que, de repente, vem a proposta do Corinthians, ele chegou pro advogado e falou assim, não, olha só, antes de eu fechar com o Corinthians, até porque eu tenho que estar no BID como treinador do Corinthians, eu preciso que a minha rescisão como treinador da seleção esteja publicada no BID e com isso essa assinatura confirmada, né, tudo firmado ali e os valores definidos de que maneira irei receber. Então tudo isso foi realizado também nesse dia e também, claro, a negociação com o Corinthians nos valores estabelecidos, né? O Fabinho Soldado fez uma proposta, ele através do staff, fez uma contraproposta, então valores, tempo de contrato, aquela coisa toda. Então, tudo isso definido nessa quarta-feira. Tá, mas por que já não tá em São Paulo? Existe uma expectativa, tá? Não há uma confirmação, mas é uma tendência muito forte de que na quinta-feira agora, nesta quinta-feira, você está vendo o vídeo nessa quinta-feira, o Dorival já esteja chegando em São Paulo com o Fabinho Soldado, conheça, né, as dependências do clube e tudo mais, e esteja presente, inclusive, no estádio, na Neoquímica Arena, na partida diante do Racing do Uruguai e comande o time diante do Flamengo. Esse é o mundo ideal, mas, gente, depois de tudo que aconteceu com o Tite, né, a gente tem que ter muita cautela. O acerto ele avançou, o Dorival quis, o Dorival gostou do projeto, o projeto foi muito bem apresentado pelo Fabinho Soldado, aquela coisa, né, os jantares, liga para lá, liga para cá, chama advogado, empresário que não estava em Florianópolis, chegou até lá para bater tudo juntamente com o Dorival. Então são minúcias, né, que o torcedor às vezes enfim, nem interessa muito, né, mas como a gente está aqui tratando todos os bastidores, né, tudo que envolveu a negociação, então é por isso que eu estou falando para vocês que tá dentro de um processo, né, de um processo em que a coisa está rolando. É que o Corinthians se atrapalhou muito com a questão Tite, esperou pelo Tite, a coisa não rolou e agora está realmente definido como Dorival Júnior. E o Dorival, e aí via Dorival, né, o que eu posso dizer para vocês é que ele se empolgou com o projeto. Ele desde sempre, quando avaliou possíveis clubes que ele assumiria saindo da seleção, ele sempre entendeu o Corinthians como um potencial. Pela visibilidade, pela torcida, pelo impacto que tem e pelo time, especialmente, tá? O Dorival fez algumas análises de elencos, de postulantes, né, a contar com o seu trabalho. Um deles foi o Corinthians e o Dorival confidenciou que o Corinthians ele tinha convicção de que é um time que pode ir longe, que pode performar melhor, que pode potencializar nas suas mãos. O Dorival tem alguns feitos interessantes, né, nos últimos tempos como técnico, né? Eu gosto sempre de relembrar isso. Por exemplo, no São Paulo, muita gente entende o Dorival como um cara mais insosso, mais linear, como um cara que não é tão inventivo. E, cara, ele tem algumas medidas táticas muito importantes. E eu não faço ideia do que ele poderá fazer nesse time do Corinthians, né? Mas ele certamente vai tentar encontrar mecanismos, né, para que esse time jogue mais. Por exemplo, no São Paulo, quando ele teve uma dificuldade ali no meio de campo, em que o São Paulo tinha contratado muitos primeiros volantes, ele não tinha um segundo volante, ele inventa Alisson como um camisa 8. E ele simplesmente reinventa a carreira desse jogador, que chegou a ser cotado para a seleção brasileira, que teve uma lesão grave, é verdade, mas foi um cara fundamental naquela campanha do título da Copa do Brasil, fazendo uma parceria com o Pablo Maia, espetacular. Ele recupera o Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor só jogou com Dorival Júnior. O Wellington Rato, que era um ponta pela direita, mas era um cara que chegou meio com um patinho feio no São Paulo. O Wellington Rato foi um dos pilares da campanha da Copa do Brasil, colocando o Luciano no banco nas finais. E o Luciano, você sabe, né, que ficar no banco não é fácil. Pois bem, na entrevista coletiva, eu estava lá, do título do São Paulo, o Luciano pega o microfone e agradece o Dorival pelo título. Então, você conseguir isso não é fácil, porque botar o Luciano no banco, numa final, para colocar o Wellington Rato, porque o Wellington Rato estava voando ali, não tinha espaço para botar outro jogador.
Cara, isso é administração muito bem feita de grupo. O Caio Paulista foi, naquele período ali, um dos melhores laterais esquerdos do país e ninguém mais fala hoje no Caio Paulista. Ele só jogou com o Dorival. O Dorival conseguiu fazer do Caio Paulista um cara muito importante no time. Cara, tô citando alguns exemplos aqui para vocês terem uma ideia. No São Paulo, no Flamengo, quando o Bruno Henrique lesiona, foi a única vez em que você não viu egos. Por quê? Porque ele colocou Gabigol e Pedro jogando juntos. Gabigol atrás do Pedro, se sacrificando, inclusive. Aí chega o Tite e o Gabigol, não, eu quero disputar a posição com o Pedro, eu quero ser centroavante. Mas com o Dorival não, ele atacou, ele acatou pianinho, foi um meia, né, um atrás do 9, e os dois fizeram muitos gols naquela temporada e o Flamengo foi multicampeão. Cara, administrar isso não é mole e o Dorival consegue. Então, só para ter uma ideia do que o Dorival pode conseguir com esse time do Corinthians, que tem jogadores valiosos, renomados, que tem muitos jogadores para o meio-campo, mas pouca possibilidade de variação tática, porque eu acho que faltam pontas ainda. Então, na metade do ano, daqui a pouco, o Corinthians pode ir ao mercado, né, com algumas carências detectadas, e aí sim o Dorival conseguir até melhorar essa questão. Mas com o que ele tem, eu já acho que ele vai trabalhar muito melhor. Enfim, o Dorival está sendo esperado nesta quinta-feira, e aí, ao que tudo indica, estará lá na Neoquímica Arena, o anúncio vai acontecer, e tá tudo certo, gente, tá tudo certo. É só a questão oficial mesmo, e como, quando não está no papel, a gente não pode cravar, né? Então a gente fica um pouquinho, né, receoso. Mas assim, o acerto existe. Então, se o acerto existe, é muito difícil que agora a coisa não vá para frente. O Orlando Ribeiro será o técnico do Corinthians diante do Racing, buscando aí a primeira vitória na Sul-Americana. Eu não sei, agora mudou, né? Que muda o comando técnico, então às vezes a perspectiva muda. Mas o que o Corinthians quer com a Sul-Americana? Quer simplesmente passear para ver o que rola, focar no Brasileiro, na Copa do Brasil? Eu não sei, mas se quiser alguma coisa, tem que obrigatoriamente ganhar e ganhar bem do Racing do Uruguai nessa quinta-feira. O time tem algumas novidades, como por exemplo, eu ouvi um amém, Hugo Souza de volta. Hugo Souza será titular, está recuperado da lesão na coxa e realmente faz muita falta, muita diferença. Mateuzinho na direita, Angileri na esquerda. Aliás, eu acho que o Angileri não pode jogar essa fase da Sula, hein? Eu até vi ele na prévia, mas acho que ele não pode jogar essa fase da Sula. Enfim, você tem ali o Alan Franco, o Félix Torres. Eu acabei de gravar o jogo do São Paulo, tá, gente? Me perdoem. O Félix Torres e o André Ramalho como zagueiros, né? Aí o meio de campo, ele pode botar o Ranielli, o Carrilho e o Bidon ou o Martínez, né? Resta saber como é que o Orlando vai colocar isso, o Bidon ou o Martínez. O Garro ainda não está à disposição e é o único jogador no DM hoje. Único. Olha que legal. Romero, Memphis e Yuri Alberto deve ser o time do Corinthians, com o Coronado, por exemplo, sendo uma alternativa. Não imagino que depois desse tempo parado ele comece o jogo, até porque perdeu espaço, né? Quando o Corinthians podia contar com ele, ele não estava à disposição, então agora ele vai ter que reconquistar essa confiança do torcedor, da comissão técnica. Vamos ver como é que o Coronado se encaixa nesse time, porque, de novo, não tem o meia, né? De novo, não tem o meia, não acho que seja uma dificuldade contra o Racing, mas o Dorival Júnior, no caso, o novo comandante, vai ter que pensar de que maneira pensa o jogo quando você não tiver o Garro e não puder contar com o Coronado, que foi uma condição do trabalho do Ramon nessa reta final. Ele não podia e ele não encontrou soluções. O Dorival vai ter esse desafio também. Tomara que o Garro volte, né, o quanto antes, porque aí sim ele vai ter o melhor do Corinthians para poder explorar e aí o Dorival vai poder trabalhar com mais tranquilidade. Dorival Júnior, provavelmente o novo técnico do Corinthians. Jogo à noite contra o Racing pela Sul-Americana. É o Corinthians se mexendo, Hugo Souza voltando. Então, depois de uma turbulênciazinha aí, viu, Fiel? Deu uma mexida e tal, mas as coisas parecem estar se acalmando nesse momento, é o que a gente espera. Então vamos lá, comenta aqui o que vocês acham de tudo isso.